E aí, galera? Querem dar uma revisada aí em circunferência? Rapidinho? Então segue o vídeo aí. Então, gente, para estudar arcos, que é o nosso objetivo agora, nós precisamos primeiro entender o que seria uma circunferência, tá certo? Porque o arco nada mais é que uma parte da circunferência. Então vamos lá para as definições de circunferência, os elementos, para a gente poder entender até a origem daquele π, que a gente tanto conhece desde o ensino fundamental, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, definir o que seria uma circunferência. Então, veja só, eu tracei aqui uma linha vermelha, tá? Tá assim, daquele jeito, mas é só para a gente ter aqui como um parâmetro. Então, essa linha vermelha aqui, eu vou chamar ela de circunferência e vou dizer por quê, tá certo? Já dando, então, a definição do que seria uma circunferência. Então, admitindo que essa linha vermelha aqui é uma circunferência, então, o que caracteriza, tá, um espaço geométrico para que seja denominado circunferência? Então, vamos lá. Primeiro, essa linha vermelha, ela é formada por infinitos pontos vermelhos aqui, certo? Lógico, eles estão tão juntinhos que a gente vê uma linha. Mas aqui é como se fosse infinitos pontinhos vermelhos, tá bom? E qual é a propriedade em comum entre esses pontos vermelhos aqui, que são infinitos? Todos eles estão a uma mesma distância em relação a um único ponto em comum, que eu vou chamar esse pontinho aqui de centro da circunferência, tá certo? Então, todos esses pontos estão a uma mesma distância em relação a esse pontinho aqui. Então, vamos lá. Esse ponto, então, está a essa distância aqui. Esse aqui, a mesma. Esse aqui, a mesma. Esse aqui, a mesma. E assim por diante. Essa distância, ela é chamada comumente de raio. Tá certo? Grava esse nomezinho aí. Raio. Lembra bem daquela roda do pneu da bicicleta? Essa linha vermelha seria como se fosse o aro da bicicleta, tá? Esse pontinho aqui central eu vou admitir que seria o cubo. E os raios, né? Que a gente chama até de raio mesmo lá. Aqueles ferrinhos que a gente vai colocar aqui na roda da bicicleta, tá certo? Não à toa que ele recebe esse nomezinho de raio. Muito bem. Agora só lembrando a vocês que a circunferência é essa linha vermelha aqui. Essa curva fechada, tá certo? E não tem nada a ver com esse ponto. Esse ponto aqui, ele não pertence à circunferência. Aliás, esse ponto central aqui, ele é só uma referência para você determinar esses pontos aqui, tá certo? Então, a circunferência somente é essa curva vermelha aqui. Agora, a gente pode dizer que esse ponto seria um ponto interno à circunferência, tá certo? Então, como é que eu posso definir, então, dessa maneira assim, com todos esses elementos que eu passei? O que seria, então, uma circunferência? Conjunto de infinitos pontos, certo? Que estão a uma mesma distância em relação a um ponto em comum, esse pontinho aqui, que chamamos de centro. Muito bem. Lembre-se, a distância desse ponto a qualquer ponto em relação a qualquer ponto da circunferência, essa distância é chamada de raio. Então a gente vai para cá, para essa outra figurinha aqui. Muito bem. Então eu dei uma destacada aqui, dei uma escurecida aqui, tal, no que seria um raio, tá certo? Aliás, essa circunferência, por si só, ela é formada por infinitos raios. Então, posso ter infinitos raios aqui, um pertinho do outro aqui. Só definir umzinho aqui, tá bom? Então, o que seria o raio? Então, o raio seria a distância de um ponto qualquer da circunferência até o seu centro. Certo? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que essa circunferência vermelha, vamos pegar dois pontos quaisquer aqui dessa circunferência, que pertence à circunferência. Então, vou pegar esse pontinho que está aqui, chamar de ponto 1. Aí eu pergunto a você, onde estaria o ponto 2, de maneira que a distância entre P1 e P2 seria a maior distância possível
entre dois pontos dessa circunferência. Óbvio que se eu quero um ponto que esteja pertencendo a essa circunferência aqui, esse ponto, se está a uma maior distância possível em relação a P1, esse ponto tem que estar lá no lado oposto, certo? Esse P2 vai estar mais ou menos aqui. Essa distância, meus queridos, que a gente pode determinar entre dois pontos, é a maior distância possível entre dois pontos. Numa circunferência, nós chamamos essa distância de diâmetro. E se vocês perceberem, o diâmetro, ele é uma distância que passa exatamente pelo centro da circunferência. De maneira que esse diâmetro, ele é formado por duas medidas do raio. Então a gente vai para cá, olha só. Então essa linha toda que está aqui de azul, seria então um diâmetro dessa circunferência aqui. Então, veja que se essa distância passa pelo centro, tá? A gente já viu que do centro para cá nós temos o raio. Do centro para cá nós temos outro raio. Então a gente chega à conclusão que o diâmetro, ele é o dobro do raio. Tá certo? Observação importante, isso aqui é um D, tá? D, diâmetro, seria então o dobro do raio. Certinho? Então a gente tem aqui uma circunferência, tem aqui o que seria o raio, tem aqui o que seria o diâmetro. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos imaginar agora que eu vou pegar essa circunferência, cortar ela aqui, e vou abrir ela totalmente, deixar ela bem retinha, para comparar com as medidas do diâmetro e do raio. Vamos para cá. Olha só. Então, essa linha vermelha aqui, que é a circunferência, eu coloquei ela aqui em linha reta, tá certo? Mas essa é uma questão hipotética, que é só para a gente imaginar aqui que isso aqui é um comprimento, tá? Se eu quiser calcular a distância para dar uma volta completa na circunferência, então seria uma linha aqui imaginária reta, mas a gente sabe que a circunferência é uma curva fechada simples. Muito bem. O azulzinho aqui, que eu chamei de diâmetro, tá aquele, ó. Certo? E o pretinho aqui seria o raio. Muito bem. Então, alguém teve uma grandiosa inspiração e fez o seguinte cálculo. Essa pessoa pegou a medida, o comprimento da circunferência e dividiu, certo? Pelo comprimento do diâmetro. Preste atenção. Isso aqui não é algo que foi feito de um dia para o outro, não. Isso aqui já foi bem antigo, já esse processo. Então, alguém teve essa ideia. Pegou o comprimento da circunferência, dividiu pelo comprimento do diâmetro. Essa pessoa encontrou exatamente, ó. Conhece essa pessoa que está aqui? Exatamente, é o nosso π, ok? 3.1415926, isso aqui é uma dízima aperiódica, tá? Ela não tem repetição, teoricamente, até que prove o contrário, são infinitos dígitos, até que prove o contrário. E esse valor aqui, o camarada fez com a circunferência pequena, mas aí depois ele pensou, vou fazer com a circunferência maior. Então ele pegou uma circunferência maior e fez a mesma coisa. Ele calculou aqui, ele mediu o comprimento da circunferência e dividiu pelo comprimento do diâmetro e deu o mesmo número. Então, gente, esse número ele será obtido sempre que você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo comprimento do seu diâmetro. Isso para qualquer circunferência, seja lá uma moedinha de 10 centavos, um pires, um prato, a tampa de uma panela, não importa o comprimento dessa circunferência. Sempre que você fizer a razão entre a circunferência e o diâmetro, vai dar esse valor 3.1415926, que geralmente aproxima-se ao 3.14, certo? Geralmente.
Pois bem, então você já sabe que se a gente for usar esse 3.14, tudo que está relacionado a círculo e circunferência serão valores aproximados, tá certo? A gente não pode dizer que é um valor igual, a gente aproxima. Se a gente está usando 3.14, 3.14 não é esse número, porque esse número aqui tem infinitos dígitos. Então a gente sempre trabalha com aproximações quando a gente está trabalhando com questões de circunferência ou círculo, tá certo? Então, pois bem, aí a gente chega a uma conclusão. Se pegar o comprimento da circunferência, dividir pelo diâmetro, dá sempre o valor de π. Olha só, vamos para cá. Se eu pegar a circunferência, dividir pelo valor do diâmetro, sempre vai dar quem? O π. Certo? Sempre vai dar o π. Gente, então o que é o camarada, com essa conclusão aqui, ele pode chegar na seguinte regra. Veja só, se esse D está dividindo o C, se eu passar para o outro lado, trabalhando aquela questão de proporcionalidade, esse D vai passar para o outro lado multiplicando. Então você vai ficar com o comprimento da circunferência sendo igual ao diâmetro vezes o π. Então, se eu quiser calcular o comprimento de uma circunferência, preste atenção, basta pegar o comprimento do diâmetro e multiplicar pelo π. 3.14 aproximadamente, tá certo? Pois bem, como a gente percebeu naquela informação lá em cima, olha quem é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu posso substituir aqui. Então a circunferência, o comprimento da circunferência seria, ó, esse D eu vou substituir por 2 R's. 2 R's vezes π. Então essa é a fórmula para se calcular o comprimento de uma circunferência. Pegue 2, multiplique pelo raio, isso é o diâmetro, e multiplique pelo π. Então a gente conhece essa fórmula lá no ensino fundamental, sendo o comprimento da circunferência seria 2πr. Essa é a fórmula para se calcular o comprimento de qualquer circunferência. Essa fórmula é a mesma dessa, gente, apenas foi trocada a posição do R com o π aqui. Então, essa fórmula só foi possível quando algum matemático chegou lá à conclusão que se pegar a razão entre a circunferência e o diâmetro, você vai sempre encontrar essa constante circular aqui, que a gente chamou de π, tá certo? Então, lembrando, esse π é um valor aproximado, tá bom? Pois bem, então chegamos aqui à fórmula, tá bom? Então, só para a gente colocar ela em prática, como é que se trabalha essa fórmula? Vamos fazer aqui bem rapidinho aqui um exemplo. Só lembrando, eu estou usando aqui, vocês estão percebendo que dá para ver aqui do outro lado do papel aqui, ó. Isso aqui são provas de anos anteriores que sobrou na escola. Eu estou pegando para aproveitar, para não perder esses papeizinhos, tá certo? Muito bem. Então, exemplo, olha só. Determine o comprimento de uma circunferência com 8 centímetros de raio. Preste atenção. Determine o comprimento da circunferência com 8 centímetros de raio. Então, o que é que eu tenho? Primeiro, eu quero calcular o comprimento da circunferência. Está bem claro aqui o que está sendo pedido na questão. E a informação que eu tenho é que o raio dessa circunferência mede 8 centímetros. Então, a gente vai usar justamente, ó, essa formulazinha aqui. Comprimento da circunferência seria 2 vezes π vezes o raio. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu substituir direitinho aqui, vamos lá. C, 2 vezes π vezes o raio. Essa é a forma para se calcular o comprimento da circunferência. Então, ó, 2 vezes o π vezes o raio. O raio seria 8 centímetros que foi dado na questão. Então, o comprimento dessa circunferência vai ser
2 vezes 8, 16 vezes o π, centímetros. Lembrando, comprimento, uma linha reta ali. Lembra que eu coloquei aqui como se fosse uma linha reta? Lembrar que o comprimento é unidimensional. Então não é centímetro quadrado, nem é centímetro cúbico, é apenas centímetro. Pronto. Essa seria a resposta. Essa aqui seria, gente, a resposta exata. Agora, geralmente quando se trabalha com circunferências, com círculo, o professor lá diz: admita π igual a 3,14. Então você teria que substituir o π por 3,14. Então eu fiz um cálculo aqui bem rápido. Se eu fizer 16 vezes o 3,14, isso vai te dar 50,24 centímetros. Lembre-se, eu estou usando o π 3,14. Essas duas respostas, meus queridos, estão corretas, desde que eu peça para admitir π igual a isso aqui, tá certo? Mas, em questão de exatidão, a resposta correta seria essa aqui, porque eu estou colocando a letra π representando tudo isso que está aqui, inclusive os infinitos dígitos que não estão aparecendo. Mas se eu peço para colocar 3,14, eu fiz uma aproximação bem grotesca, né, mas necessária, eu encontrei esse número. Esse número é aproximadamente a resposta do que eu queria. Essa aqui é exata, tá certo? Então, o comprimento de uma circunferência que tem 8 centímetros de raio é de 16 π centímetros, ou 50,24 centímetros aproximadamente. Tudo bem? Então a gente aqui fez uma breve revisão de como se calcular o comprimento de uma circunferência. Isso aqui vai ser útil para a gente compreender na aula que vem. Então um abraço para vocês aí, bons estudos. Valeu!